Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 20, e hoje nós iremos falar, não é? Sobre o tema vai abençoar a sua vida. Então, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você mande para o maior número de pessoas possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu quero apresentar para vocês ele, que é pastor, um grande professor também, e também é um mestre, não é? Na palavra do Senhor. Eu fiz o convite para ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo, o pastor Edivan. Paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, irmão Rafael. Satisfação estar aqui com nosso irmão, também com o seu público, né? Nessa audiência que o irmão tem tido aí nesse canal. E esperamos poder estar contribuindo aí no tema proposto. É verdade. Para o enriquecimento aí da comunidade aí evangélica e também daqueles que ainda não são evangélicos, mas que seguem o seu canal, o seu trabalho. Que Deus continue abençoando muito aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Edivan, hoje nós iremos falar sobre o tema Nascer de Novo. Sim, sim. Tema muito importante para os nossos dias, né? Verdade, hein, abençoado. Mas vamos Verdade, lá, pastor. hein? Antes de mais nada, eu quero pedir que o senhor mande o seu alô. Mande o seu abraço para os amigos, a família, os irmãos que estão nos assistindo agora. Vai lá, mande o seu abraço para o pessoal. Sim, abençoado. Eu quero mandar um abraço, um alô para todos aqueles que estão aí na sintonia, meus amigos, meus irmãos, principalmente ali da congregação do Jardim Vassoura Azul, Ministério do Belém, onde nós estamos ali, fomos colocados ali como dirigente da congregação. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Estou aqui mais uma vez, hein? O pessoal lá é gente boa. O pessoal acompanha lá. O pessoal é gente boa. A gente está sempre lá nos cultos, procura não faltar, né? Uhum. Mas o pessoal é gente boa. Aí o pessoal fala, eu já ouço o pastor todo domingo, eu tenho que ver. Tomando as palavras do Zagalo, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir, é verdade. Pastor, é uma honra te receber aqui, tá? A honra é minha, abençoado. Deus. O senhor é uma referência aqui para nós, para nossa cidade, como pastor, como professor também, não é? E te receber aqui no podcast é um presente de Deus. Então, antes de mais nada, muito obrigado, viu? Pela sua presença. Eu que agradeço, soldado. Ô pastor, como que foi a sua conversão? Como que Deus te chamou, né, para seguir nos caminhos dele e hoje ser essa pessoa que o senhor é na presença de Deus? Abençoado, eu costumo dizer que tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus e nada é do homem. Jesus ele é bem claro quando ele fala assim, quando ele diz assim no texto bíblico, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, Romanos também é muito claro, Romanos 3, Paulo ele deixa bem claro que todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram e que ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Então, se estamos aqui hoje é porque Deus nos chamou e o Espírito Santo nos convenceu. Eu gosto bastante, às vezes, de lembrar esse fato, porque eu lembro que eu tinha sido convidado por um irmão, Edmilson, na época, era o Edmilson, e ele me falou assim, vamos para o culto. Aí eu falei, não, hoje eu não vou para o culto não, que eu vou ficar jogando bola. Eu falei, eu estou jogando bola, eu sou o próximo aqui. Meu Deus. Aí ele falou, não, pai, vamos para o culto. Aí insistiu e eu fui, né? Aí era uma sexta-feira, um culto numa casa culto nas casas, né? Sim, culto nas casas, culto no lar. Aí chegou lá e não teve jeito, né? A palavra pregada, foi ministrado, o Espírito Santo pegou ali. Eu lembro até o texto, até hoje, foi Lucas capítulo 15. Isso foi em fevereiro de 97. Glória a Deus. E aí estamos até hoje.
Aí no dia 13 de abril de 97 também desci as águas batismais. Glória a Deus. E estamos caminhando até hoje, graças a Deus. Então já são 24 anos? 26 anos, isso. 26 anos, mais de um quarto de século. Glória a Deus. Pastor, é interessante demais quando a pessoa ela aceita Jesus, quando ela desce as águas e ela decora a data, né? Rapaz, eu particularmente eu acho lindo isso, numa pessoa quando ela decora exatamente o dia que ela entregou a sua vida para Jesus. Sim, é os 2 dias mais importantes. Alguns dizem, né? Alguns dizem que 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce e o dia que você descobre o seu propósito na vida. Uhum. Mas, para a gente que tem a mente de Cristo, eu entendo que é o dia que você nasceu e o dia que você nasceu de novo. Né? Que é que vamos falar hoje, né? O dia que você nasceu de novo. E como que surgiu, pastor, o seu chamado de Deus para o pastoreio? Abençoado, é assim, né? A gente usa a expressão pastor porque é sinônimo de bispo e presbítero, né? Sim. Mas hierarquicamente, hoje, no ministério que eu faço parte, nós estamos ali ministerialmente como presbítero. Mas, vira e mexe, alguém sempre está usando a expressão pastor. Sim. Então, eu já deixo claro, porque às vezes sempre tem alguém da oposição, que eu conheço bastante, né? Às vezes sempre aparecem uns Tobias e Sambalate aí, que às vezes vão assistir o podcast e vão dizer, nossa, mas ele já virou pastor. Opa, então já deixando claro esse ponto aí, importante, que nós estamos ali como presbítero. E no começo antes de mais nada, desculpa te cortar, mas Não. O senhor dirige uma igreja, né? Sim, o senhor estamos dirige ali. uma igreja, então eu gosto de falar, de honrar o nome pastor, Sim. porque o senhor está ali cuidando das ovelhas, então, né? Não, eu entendo. É porque tem gente que não é presa a cargo, sabe? Sim, ou é a verdade. função. Eu gosto de ser chamado assim. É o fulano, pastor, doutor, reverendo, PhD, vice-deus. Eu não. Se o irmão que me chamar de irmão Edivan, para mim tá ótimo. Amém, também. amém. Então, assim, eu lembro no princípio da minha fé, eu ficava pensando, nossa, mas o que eu vou fazer aqui dentro da igreja? Porque membro de banco é prego e parafuso, né? Então eu preciso fazer alguma coisa aqui, mas para o que eu tenho aptidão? Para o que eu fui chamado? E aí eu tentei enveredar pelo caminho da música. Mas aí, rapaz... Não deu certo. Não deu certo. O negócio lá, Ré maior, Ré menor, Ré sustenido. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ficar com o remédio da farmácia mesmo. Deixa esse negócio para lá. E fui percebendo que na questão de interpretação de texto, hermenêutica no caso, eu tinha uma certa facilidade nesse sentido. E aí fui orientado por bons irmãos na época, né? Me falaram para frequentar mais a escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica que existe. E de lá para cá eu procurei não faltar, tá sempre frequente, sempre assíduo. E graças a Deus tem desenvolvido, principalmente na escola bíblica dominical. E foi onde eu entendi que o meu chamado estava nisso. Amém. Né? Amém. Na parte do ensino, que existe a pregação e tem o ensino. Então eu creio que eu fui chamado mais para o lado do ensino. Para o ensino, né? Isso, do ensino. E é interessante, pastor, porque o senhor falando agora sobre a parte do ensino, isso que forma a igreja de Cristo, cada um ter um dom diferente e juntos a gente forma o corpo de Cristo, né? Sim. O senhor tentou na música, não deu certo, mas o senhor tinha outro lugar reservado para o senhor, né? Sim. Que era o ensino da palavra de Deus. A parte do ensino. Sempre fui desinibido, nunca tive vergonha muito de ficar falando em público, então eu acredito que é um talento mesmo, um dom chamado para esse sentido. É um dom que Deus chama, né? Que Deus dá para nós. Pessoal, você que nos ouve aí, que nos assiste, compartilhe, tá, gente? Preciso que você compartilhe aí com o maior número de pessoas possível. Pastor Edivan, irmão Edivan. Opa! O que significa nascer de novo? Morrer para o mundo em apertada síntese, meu irmão. Eu não vou ficar pegando o termo técnico, né? Porque a gente não está aqui para isso. Mas você ter uma mente transformada.
uma mente mudada, ser transformado numa outra pessoa, regenerado. E isso não vem do homem, é coisa que Deus faz no ser humano. Porque o homem entregue a si próprio, ele jamais vai para Deus. Nunca vai para Deus, não vai. Não tem jeito. O texto lá de Gênesis, capítulo 6, diz que o coração do homem está inclinado ao mal continuamente. Então, É verdade. precisa nascer de novo. É uma obra que Deus faz, da água, do Espírito, para a gente poder viver tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus hoje. Hoje. E o homem por si só ele não consegue, né, pastor? Jamais. Ele pode orar, jejuar, pode fazer campanha, mas por ele mesmo ele não consegue isso. Não. Há algumas... Inclusive, irmão, é até importante a gente estar falando isso, porque, querendo ou não, cai naquele conceito de que alguns irmãos ficam falando, gostam às vezes de te rotular, sabe? Conheço bastante por aí. Ficar rotulando. Fulano é o calvinista. Fulano é o arminiano. Ah, não, é o meio termo, é o calminiano. Eu não gosto de ficar rotulando o A, o B e o C. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia ensina que o homem entregue a si mesmo, ele não vai para Deus. É ponto, é isso. É o versículo, é o texto, é que não dá para a gente poder estar trilhando muito isso. Mas está lá em Romanos 3, é bem claro, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se não tiver intervenção do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, você não vai. Na pessoa não consegue. Não vai. Não tem jeito. É o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo não chegar lá e não convencer, ninguém consegue. Você pode ter palavra persuasiva de sabedoria humana, igual Paulo falou para os Coríntios, mas é o Espírito e é o poder de Deus que faz a diferença. E quando Nicodemos se encontra com Jesus, né? Vai ao encontro de Jesus. Jesus ele dá essa explicação e Nicodemos não entende nada, mesmo sendo um doutor. Por quê? Porque não vem da terra. Exatamente. É algo que vem do céu, não é, pastor? E como o próprio Jesus disse, né? Falou, Nicodemos, se eu te falei de coisas terrestres e você não entendeu, como é que você vai ficar se eu te falar das coisas espirituais, das coisas celestiais? O homem não entende, não adianta. Por muitas vezes, Jesus também falou em parábolas. Está lá em Mateus 13, por exemplo. E aí ele disse depois para os discípulos, né? Principalmente na parábola do semeador, quando eles chegaram em Jesus e falou, explica-nos a parábola. Aí ele falou, a vós vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Mas vocês sim, mas a eles não. Aí Jesus foi lá e explicou, para que eles vendo, não vejam, e mesmo tendo ouvido, não entendam, não ouçam. Então não adianta. Isso é verdade. E o que a pessoa precisa fazer, pastor, para viver esse nascer de novo? Para ela experimentar esse nascer de novo? Abençoado, o homem não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo é Deus. Eu entendo que, tomando como base o texto de Atos 9, quando o apóstolo Paulo ele pegou cartas para poder perseguir o povo de Deus, assolar, perseguir na igreja, prender e tudo, ele não estava indo lá na intenção de se converter. Não, ele não estava. A intenção dele era completamente outra, como está lá em Atos 9. Mas no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele, todo mundo conhece a passagem, eu sou Jesus a quem tu persegue, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, e naquele momento ele se converteu, teve o chamado dele, enquanto isso tinha gente que era crente e não acreditava no chamado. Verdade. Né? Mas aí Jesus falou assim, não, pode ir lá, ele é para mim um vaso escolhido, pode ir, eu que estou mandando, mas quem fez aquilo? Quem fez aquilo foi Deus, né? Texto clássico lá de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas é forte. Vem de Deus, né? Dom gratuito. O dom é gratuito. Porque você imagina, meu nobre irmão Rafael, suponhamos a seguinte situação hipotética. Não, eu vim para Jesus. Falei, então peraí, então você é salvo por mérito?
Porque você veio? Não, não vem de vós. É por meio da fé. E é um dom de Deus, é uma dádiva, uma graça, um presente que vem do alto, que vem de Deus. É Ele que convence. Eu simplesmente me rendi a esse chamado. Inevitável. Exatamente. Veio de presente para nós. Claro. Eu não sei se é bíblico, pastor. Não, eu nunca vi esse versículo na Bíblia, né? Mas eu já vi uma frase interessante, que no céu teremos surpresas, né? Aí muitas pessoas falam, eu ajudo o próximo, eu honro meu pai e minha mãe, né? Eu não devo nada para ninguém, eu faço isso, faço aquilo. Se eu não for salvo, ninguém mais vai ser. Coitado da pessoa pensar assim, né, pastor? Porque é a graça de Deus. Aí ele está pensando que o céu, uma pessoa que se expressa dessa forma, ele pensa, imagina, crê que ele vai chegar lá por meio das suas obras. Exatamente. Não bato, não bebo, não roubo, não fumo, não faço mal para ninguém, eu vou chegar lá. Vai não. Que é uma pessoa mais crente, digamos assim, mais crente que Cornélio em Atos 10. Cornélio era crente, verdade, né? Dava até esmola, jejuava, orava, mas Deus foi lá e falou para Pedro, opa, vai lá, e a oração dele chegava diante de Deus ainda, né? Chegava diante de Deus ainda. Mas a salvação não tinha chegado. Não, a salvação não. É profundo, hein? Então, é possível, no caso, Deus responder a oração de alguém que não é cristão? Eu entendo que sim. Sim. Eu entendo que sim. Base. Vou citar duas. A primeira foi essa de Cornélio. A segunda, nós temos um exemplo lá, segundo livro dos Reis, no capítulo 5, onde diz o texto de que Naamã era um grande homem perante o seu Senhor, e por ele, o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor dera livramento aos sírios. Então você vê um homem ímpio, porque mais para frente no texto lá, ele vai estar lá no meio da adoração de um deus pagão, depois que ele se encontra com Eliseu e tudo. Mas a Bíblia diz que o Senhor dava livramento e usava este homem ímpio para dar livramento aos sírios. Olha só. Então, é possível sim Deus responder a oração. Agora, questão de salvação é completamente diferente. É só pela graça. Aí é outra questão. Outra questão. É outro podcast. Né? É outro podcast. Ô pastor, agora o senhor está pastoreando igrejas, né? O senhor que está cuidando da noiva de Cristo. Como que é cuidar de uma pessoa que não nasceu de novo? Rapaz. Complicado, né? Rapaz, é que é assim, ó. O Salmo 100, ele vai dizer o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, o texto diz, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então está falando de ovelha. Para ser ovelha tem que nascer de novo. Agora, entendo eu que uma pessoa que não nasceu de novo, aí já não é ovelha. Entendi. Mas o senhor não pode tirar essa pessoa da igreja. A igreja é pública. Mas aí, como é que faz agora? Então, mas aí tem aquela questão. Ontem mesmo, é até engraçado, ontem eu estava conversando, quando acabou o culto, conversando com um irmão lá da congregação, o pastor Anderson, a respeito de gente, né? Eu até costumo pegar uma frase do pastor Rubens Pinha, que é o pastor nosso setorial aqui do setor. Ele costuma dizer assim: gente não é gente, porque se gente fosse gente, não faria a coisa que gente faz. Mas assim mesmo. É assim mesmo. Mas, irmão, olha só. Dentro da igreja, nós temos todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Então, é inevitável. Todo tipo de gente. E há pessoas que, apesar de professarem serem cristãs, não demonstram isso com as suas obras, com as suas atitudes. Lamentavelmente, é verdade. Por quê? Porque a igreja, ela é uma comunidade de pessoas imperfeitas, que estamos ali trilhando o caminho da santidade. Nós estamos sendo
aperfeiçoados. Você fala, processo de santificação. isso, né? fala Processo. assim, mas irmão, e você é perfeito? Eu falei, não, eu não sou perfeito. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Sim. Né? Mas eu também ainda não sou quem eu quero ser. Então, por isso que eu estou nesse processo de santificação. O próprio apóstolo Paulo mesmo também fala isso, em Filipenses, no capítulo 3. Ele falou, uma coisa faço, ele fala quem ele era. Começa o capítulo 3 de Filipenses falando quem ele era, judeu, fariseu e tal. E depois ele fala, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele ainda estava avançando, ainda estava prosseguindo. E dentro da congregação hoje, lamentavelmente, existem pessoas que professam serem cristãs, mas não demonstram isso com as suas obras. Não nasceu de novo. E aí a gente pensa, nasceu de novo? Porque a Bíblia diz assim que você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E aí fica difícil, viu, abençoado? Aproveitando esse gancho, né, porque tem muita gente que fica apresentando desculpa aí. Muita gente que apresenta desculpa. Eu não vou congregar na igreja A, não vou congregar na igreja B, não vou congregar na igreja C, porque o povo lá... Aí eu pergunto, qual igreja do Novo Testamento que não teve problema? É verdade. Todas tiveram problemas. Eu não vejo uma que não teve problema. A gente costuma falar isso lá na congregação. O pessoal em Roma, pega só um exemplo, hein? Alguns exemplos. Lá em Romanos, você tem problema, que Paulo fala, o amor seja não fingido. Então, já está dando uma advertência. Ele fala que tinha problemas de irmãos que comia carne e outros que comia legume. Aí não tinha tolerância. Uhum. Falando da liberdade cristã. Vamos para Coríntios. Coríntios você tem pessoas que Paulo fala assim, no capítulo 3, eu não posso chamar vocês de espirituais, mas de carnais. Porque tem divisão, partidarismo, facções no meio de vocês. É verdade. Porque dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, falou, ninguém aqui é nada. Cristo Jesus é tudo e em todos. Eu não sou nada. É Deus que dá o crescimento. É verdade. E aí você vai para o capítulo 5, você vê um rapaz lá que tinha relação sexual com a madrasta. É verdade. No capítulo 6, você vê gente que colocava o seu corpo para prostituição. No capítulo 7 de 1 Coríntios, você vê pessoas com problema de casamento. Paulo dá o conselho ali a respeito de casamento, fala do solteiro, da viúva, né? Aí você vê no capítulo 8, 9 e 10, você vê a respeito da liberdade cristã, problema de liberdade cristã. Você entra no capítulo 12, 11, tem problema na ceia. Porque a gente costuma ler ali 1 Coríntios 11, mas não lê, a gente começa a ler a partir do 23. Lê os versículos anteriores que diz lá, fala assim, nisto que vou dizer, não vos louvo. Paulo fala claramente isso. Advertência. Está advertindo. Vocês não sabem nem cear. Problema de ceia. No capítulo 13, ele fala, tem que ter amor. Aí quando vai no 14, problema nos dons espirituais. 15, tinha gente que não acreditava na ressurreição. Irmão, Coríntios era a igreja atribulada, hein? E tinha dons. Exatamente. Você vai para Gálatas, tem problema lá dos judaizantes. Filipenses tinha problema. Colossenses, os gnósticos. Tessalonicenses, tinha gente que não gostava de trabalhar lá nos Tessalonicenses. Não, Jesus está vindo. Jesus está vindo, vamos trabalhar mais não. Viver pela fé. Então, você pega as 7 igrejas da Ásia, todas tinham problema. Todas. Aí as pessoas hoje falam assim, não, mas eu não vou porque tem problema. Fala, onde não tem? Exatamente. O problema não são as pessoas, às vezes o problema sou eu. Que vê os problemas das pessoas. De que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Então, às vezes eu tenho que parar, olhar para mim e falar, peraí, o que eu preciso mudar? É verdade. O que eu posso contribuir na vida do meu irmão? O que eu preciso parar de fazer e abrir mão de um direito que é meu? Um direito meu. Não, mas eu tenho o direito de comer carne. O que tem que meu irmão é vegetariano? Eu vou comer carne. Mas aí você que é forte está escandalizando teu irmão que tem a mente fraca. Por que você não para de comer carne? Pelo menos para não escandalizar seu irmão. Exatamente. Não é? Mas hoje está aquele ditado nordestino. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não estou nem aí com os outros. O importante é minha barriga primeiro. Fica difícil, hein, abençoado? E falando sobre isso, pastor, as pessoas falam dos problemas das igrejas. Mas, se a gente for ver, onde tem pessoa, tem problema. Se a gente vai na política, tem problema. Se a gente vai para uma empresa,
uma empresa grande, pequena, médio, tem problema lá dentro. Então, aonde tem pessoas, tem problemas. Mas as pessoas, elas acusam as igrejas, porque vê problema lá. Mas, na verdade, todo lugar que tem gente tem problema, não é? Eu gosto de uma frase da Henrietta Mears, que ela diz assim: na Bíblia, a história da graça de Deus é a história da graça de Deus no meio dos erros humanos. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, do Gênesis ao Apocalipse. Sempre foi isso. É a graça de Deus, o favor imerecido de Deus no meio dos erros dos homens. E mulheres, né? Então, é a mesma desculpa do Éden, jogar a culpa no outro. Uhum. Isso não resolve o problema. E se esconder. E se esconder. Foi a culpa da Eva. Não, foi a culpa do Adão. Não, foi a culpa da serpente. Está sempre um jogando a culpa no outro. A pessoa às vezes acha que tem que parar e falar assim: opa, a culpa é minha. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. É verdade. Eu preciso tomar novas atitudes. E viver aquele hino antigo, né? Oh meu Deus, aviva a tua igreja de novo, começando em meu coração. Exatamente. Precisamos de mais louvores como esse, né, pastor? Irmão, já que o senhor mencionou esse louvor Pode ficar à vontade. Eu vou falar. Eu só não cantei aqui para o pessoal não sair, porque eu para cantar não dá certo, mas os irmãos conhecem esse hino. Irmão, eu acho que é interessante a gente pegar e meditar na letra dos hinos. Sim. Meditar na letra. Porque esse hino, por exemplo, aí, ele vai nos remeter ao tempo, na letra dele, vai nos remeter ao tempo, não sei, eu já ouvi ele na canção de Mara Lima, não sei se tem outro, eu sei que eu ouvi com Mara Lima. E aí eu parei uma vez assim, fiquei prestando atenção, dá a entender a respeito do tempo de Roma, sim, os mártires e tal, né? Exato. Então você pensa, ó Senhor, aviva a tua igreja. Reaviva a sua igreja de novo, isso. tal. Então você pensa assim, que o espectador, o que está dizendo ali nessa letra, ele está em dois lugares. Ou ele está na arena sendo morto, ou ele está na plateia. É verdade. Ou ele está na arena sendo morto, ou ele está na plateia. E às vezes a gente vê uns cristãos hoje tão mimimi, que eu acho que quando ele canta esse louvor aí, ele não está prestando atenção na letra. Porque tem gente, por exemplo, que se eu chegar na igreja hoje e eu passar direto, cheguei meio atrasado, sei lá, e não te der a paz do Senhor, fica bicudo. É verdade. Fica chateado, magoado, mimimi, dengo. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Tem cada coisinha, ai, tô magoado, tô chateado. Aí vai cantar um hino desse. Eu falo, é mentiroso. Não é? Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Pastor, pessoal, vamos agora para um breve intervalo, enquanto nós tomamos uma água aqui. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos rapidinho, tá bom? Acompanhe aí. Você tem procurado uma clínica de estética que se preocupe de verdade com o seu bem-estar? Então, eu quero te apresentar a Clínica de Estética Cíntia Landes. A Clínica de Estética Cíntia Landes, ela tem tudo o que você precisa para a estética corporal e estética facial. A clínica também, ela tem diversos procedimentos como microagulhamento, massagem relaxantes e também limpezas de pele e muitos outros procedimentos. Você pode conferir e agendar a sua avaliação pelo WhatsApp. Anote aí: 11 9 7737 4606 9 7737 4606. E se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação totalmente gratuita. Então, entre em contato agora e faça já a sua avaliação na Clínica de Estética Cíntia Landes. Cuidar da visão é muito importante, não é mesmo? É por isso que eu quero apresentar para vocês a Ótica Messias. A Ótica Messias, ela tem tudo o que você precisa para o melhor da sua visão.
óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato, é isso mesmo. Todo tipo de modernidade veio para abençoar a sua vida. Então, entre em contato agora mesmo, pelo WhatsApp. Anote aí, 11 9 6186 0360. 11 9 6186 0360. E detalhe muito interessante, a Ótica Messias, ela também tem o crediário próprio da empresa. Você não trabalha com cartão de crédito, você não trabalha com Pix, não tem problema nenhum. Você faz a sua avaliação, você gostou do óculos? Vai lá, compra o seu óculos e pode parcelar no boleto da própria empresa, tá bom? Uma novidade muito interessante para você aí que nos ouve. Também, se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação gratuita. Então, aproveite e entre em contato agora com a Ótica Messias. Estamos de volta com o podcast do Rafa, episódio de número 20, e hoje nós estamos falando sobre nascer de novo. Estamos recebendo aqui o pastor Edivan, que está falando conosco sobre esse tema muito importante. Pastor Edivan, continuando aqui a nossa conversa, quais são as características de uma pessoa quando ela nasce de novo? Irmão Rafael, característica de uma ovelha, dócil, fácil de conversar, pessoas simples, sabe? Se a gente for pegar para definir aqui a ovelha, nós vamos ter vários adjetivos, né, qualificativos aí na questão da ovelha, né? Mas, em resumo, seria isso. Pessoa dócil, pessoa procura imitar Jesus na questão da mansidão, na questão da humildade, porque isso é aprendizado, não é dom. Não é dom. Irmão, até o amor. O fulano tem o dom do amor. Mentira. Não existe dom do amor. Amor é fruto. Fruto é produzido. Então, a gente pode pegar, a título de exemplo, vamos pegar aí as características de alguém que nasceu de novo, os frutos do Espírito. E pegar como base ali, o que rege todos os outros ali, a caridade, o amor. Né? Então, o que identifica um cristão? O que identifica? Eu tenho a carteirinha do Belém. Eu tenho a carteirinha da Batista. Eu tenho a carteirinha... Não, isso não é isso aí, não. Verdade. Não tem nada a ver isso aí. O que identifica um cristão é: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Colocar em prática o que está ali em Lucas 10, a respeito do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, tudo conhecedor da lei. Mas viu o rapaz de necessidade, não estava nem aí. É a prática do amor. É isso, uns pelos outros. Porque se eu não demonstrar isso, irmão, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? É verdade. E isso é na prática, é no dia a dia. Eu tenho um tio que ele diz o seguinte, eu até repito isso lá na igreja, os irmãos sabem, os irmãos de lá da congregação sabem disso. Ele diz o seguinte, que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Olha que demora, hein? Para comer 1 quilo de sal demora. Isso está falando do quê? Da convivência. Então ninguém conhece uma pessoa do dia para a noite. É verdade. Então, quais as características de alguém que nasceu de novo? Eu só vou descobrir isso no dia a dia, na convivência, no relacionamento, identificando se ela realmente demonstra ali os frutos do Espírito. E você aprende a ser humilde. E como é que você aprende matemática? Errando. Como é que você aprende português? Errando. E como é que você aprende a ser humilde? Errando também. Exatamente. Mas ali tem Jesus, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu digo por irmão que ainda estou aprendendo.
E vamos aprender até o final, Vou né? continuar aprendendo. Até o dia, porque eu sempre digo, quando nós usamos a expressão o Senhor recolheu uma pessoa para ele, quer dizer que a pessoa chegou ao ponto que Deus queria, né? E o Senhor recolheu, o Senhor permitiu que essa pessoa viesse a morrer para morar no céu, né? Sim. Então essa é a nossa vida. Enquanto nós estamos em terra, nós estamos nos preparando, Jesus, né? Sim. Está nos aperfeiçoando para quando chegar o dia, ele nos recolher para morar no céu. É estranho, né? Porque tem muita gente que quer morar no céu, mas ninguém quer morrer, né? É verdade. Não quer morar no céu? Quer. Aí você pergunta, quem quer morrer? Aí Ninguém quer. Levanta a mão, né? É verdade, pastor. E a pessoa, falando sobre céu, pastor, a pessoa que não nascer de novo, ela poderá ser salva? Jamais. Não pode. Jamais. Eu me lembro que eu li num livro, eu li num livro, mas faz muito tempo, diz que teve um pregador, atribui-se a ele, a John Wesley, mas não sei se é verdade, às vezes pode ter sido só uma parábola, uma ilustração, nesses livros de ilustração que a gente vê. Sim. Mas o que estava escrito é verdade. Diz que o irmão teve um sonho, chegou no céu, aí chegou lá e falou assim, tem gente aqui da Deus é Amor? Ele falou, não, tem não. Tem gente aqui da Assembleia de Deus? Tem não. Tem gente batista, presbiteriano? Não. Universal? Também não. Aí perguntou, e quem é que está aqui então? Aí responderam, só quem nasceu de novo. Eita. Porque quem não nascer de novo, não vai. pode ver e não pode entrar no reino. Meu Deus. Não vai. Só se nasceu de novo. Aí tem um pensamento. Agora isso aqui vai gerar um pouco de polêmica. A pessoa precisa estar ligada a uma igreja para poder ir para o céu, será? Eu posso dar minha opinião? Eu acredito... Parece que agora eu que estou te entrevistando. Mas é para o enriquecimento dos ouvintes, sim, né? Sim. Eu acredito, pastor, que todos nós precisamos de uma liderança, de um pastor, não é? Sim. Mas não, e placa de igreja, estar numa igreja não vai trazer a salvação para nós. Mas para o aperfeiçoamento, que a gente falou aqui na conversa inteira, faz parte para a gente ter um pastor, faz parte do nosso aperfeiçoamento, não é? Abençoado, eu entendo o seguinte, em espírito e em verdade. Então eu posso estar na condução, posso estar seja onde for. Deus está comigo. Deus ouviu a oração de Jonas lá no ventre do peixe, no fundo do mar. Fato. Mas hoje, a Bíblia ensina, no Novo Testamento, que nós precisamos estar ligados num corpo. Sim. É um corpo, é um edifício, é uma lavoura. Está sempre falando no coletivo. Eu não sou um corpo sozinho. Então, como a gente falou no começo, cada um tem a sua função. Eu me vi como um ensinador. E eu vou ensinar onde? Eu preciso estar ligado no corpo, né? Então, talvez eu seja o pé, mas tem a mão, tem o olho, tem o ouvido. Por exemplo, a pessoa que usa óculos, o óculos serve para os olhos. O que tem a ver nariz e ouvido? Orelha, não tem nada a ver, mas se é para favorecer os olhos, então a orelha e o nariz ajudam. É verdade. Não é? Então, entendo eu, tenho várias passagens aí que, no Novo Testamento, né, que a gente consegue aí está comprovando que é importante e é necessário estar ligado ao corpo, estar ligado à igreja. Como que eu vou demonstrar que eu amo meu irmão se eu não quero ver meu irmão? Exatamente. Né? E aí muitas pessoas que não frequentam a igreja diz até a frase, meu pastor é Jesus. Peraí, não é assim, né? Ele é um rebelde. É um rebelde. Rebelde que não quer saber de estar. A gente precisa estar ligado no corpo, a gente precisa estar numa igreja, ter uma liderança, ter um pastor. O senhor falou no começo sobre a escola bíblica dominical, a maior escola de teologia. A gente vai fazer aonde? Na igreja. E é gratuito, né? E é gratuito. É verdade. Então, pastor, o caminho é esse. A gente precisa nascer de novo. Sim. Para morar no céu. Sim, é um aperfeiçoamento. Nicodemos pergunta, mas como que posso voltar para a barriga da minha mãe? É que ele estava pensando na mente material, né? Não era. Aí é diferente. Aí você vai lá para Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala assim: o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido.
Mas nós temos a mente de Cristo. Sim. Aquele que tem a mente de Cristo, quando ele ouve a voz do seu pastor, é o que Jesus fala em João, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhece. Verdade. Então, quando você é ovelha e você ouve o pastor chamar, você sabe. Você sabe quem é, sabe, consegue identificar, tem o discernimento. É verdade. O pastor, qual é a mensagem que o senhor fala agora para quem está nos assistindo, que sabe, depois dessa conversa, sabe que precisa nascer de novo? Qual é a mensagem que o senhor entrega para o pessoal? A mensagem que eu vou entregar para você, meu irmão, minha irmã, é que você precisa, vou usar o termo bem claro, tomar vergonha na cara. Deixar de jogar a culpa no outro, na outra. Olhar para dentro de si e falar assim: nossa, eu preciso melhorar, porque você não serve eu, você não serve o homem ou a mulher, você serve a Cristo, você serve a Jesus. Então você precisa desempenhar esse seu cristianismo no meio coletivo e colocar desculpa no comportamento do irmão A, no comportamento do irmão B, no comportamento do irmão C, não vai ajudar você a progredir, não vai ajudar você a crescer. Em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo de número 1, vai falar que aquela pessoa que se isola, ele não age com sabedoria, ele se insurge contra a própria sabedoria. E o mesmo Salomão, falando lá em Eclesiastes 4, fala que você tem que ter companheirismo, né? Melhor é ser em dois do que um. Então você precisa. Jesus, quando enviava de 2 em 2. Jesus ia orar, chamava 3. Então precisamos de companheiros, precisamos de amigos, precisamos estar junto. Ah, irmão, mas é difícil. Vai fazer o quê? Quem falou que era fácil? É verdade. Né? Quem falou que era fácil? Para Jesus também não foi fácil, mas ele fez. Então a gente precisa fazer. Escolhe o seu difícil, tudo é difícil. É difícil ser solteiro, é difícil ser casado, é difícil estar desempregado, é difícil estar empregado, é difícil para todo mundo. Escolhe o seu. É verdade. Né? Todo mundo difícil vai ser para todo mundo. Né? Agora, se eu ficar parando e reclamando, fazer igual aquela hiena do desenho, né? Ô vida, ô morte, ô azar, amigão. Aqui. Não vai mudar nada. Salomão, ele disse aqui, assim, que aquele que observa o vento nunca vai semear. Não adianta eu ficar parando. Eu tenho que vou lá, vou me mexer, vou dar a cara a tapa e vou fazer. Se der certo, deu. E se não der, eu tento de novo. Eu mudo a estratégia e vamos que vamos. Não pode ficar parado jogando a culpa no outro. É verdade, é verdade. Pois é, pastor, hoje esse assunto é muito importante, né? Esse assunto é muito bom. E você que nos ouve aí, que nos assiste, deixe a sua dúvida aí, tá? Faça aí o seu comentário. Fale aí nos comentários aí o que você acha, qual dúvida mais que você tem sobre esse tema muito importante, né? Mas agora, pastor Edivan, para nós encerrarmos a nossa conversa, temos um quadro aqui em nosso podcast que se chama Sou um Milagre. E aí eu peço para o convidado contar um testemunho de vida, né? Contar um milagre para glorificar Jesus. Então, pastor, o senhor pode dizer: eu sou um milagre? Com certeza, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Meu irmão, se eu for tentar buscar aqui na minha memória e especificar um momento, né? Olha, esse aqui vai ter bastante, né? Tem bastante. Mas eu posso atribuir o maior milagre, como diz a Eixna no louvor dela lá, o milagre sou eu. O milagre sou eu. Porque se eu parar e dizer para o irmão quem era eu antes e quem sou eu hoje, irmão, muita coisa mudou, hein? Glória a Deus. Muita coisa mudou, viu? Quem era eu antes de ser crente, ser cristão, um jovem sem muito propósito na vida, bagunceiro, zoeiro, só ia para a escola para jogar bola, né? E o diabo lançando pensamentos suicidas, entre tantas outras coisas. Mas naquele tempo lá, bullying era o que mais tinha, né?
E bullying o pessoal praticava comigo, eu praticava também. E ninguém ficava com depressão, né? Mas às vezes o diabo ficava jogando lá as setas dele lá. Mas, irmão, há pessoas, irmão Rafael, que dizem o seguinte: eu não me arrependo de nada. Aí eu digo pro irmão, hein? Tem muita coisa na vida que eu fiz e eu me arrependi. Olha só. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Algumas eu não mudava nada, né? Foram decisões boas, mas outras eu mudava bastante. E eu entendo que isso é fruto da conversão. Então, por isso que eu digo para o irmão, o milagre sou eu, né? Não posso chegar e dizer para o irmão, porque, irmão, tanta coisa, né? Vou citar aqui alguns exemplos aqui para o irmão. Depois de crente. Sim. Depois de crente. Eu trabalhava como porteiro na TV Cultura, no ano 2000. 2000. Aí, saí de lá, sendo esbrigue ali, Barra Funda e tal. É meio Barra Funda, meio Lapa ali, Marquês São Vicente. Aí estou saindo de lá 9 horas da noite. Meu irmão, sabe quando você tem certeza da salvação? Você não está nem com nada, irmão. Tá eu vindo lá, irmão, 9 e pouca da noite. Estava indo para Lapa, para poder pegar o trem lá. E aí, em frente à Poli, nem sei se existe a Poli ainda lá hoje. Em frente à Poli, 2 meliantes me abordaram. Meliantes me abordaram. Aí falou assim: passa o relógio. Falei, rapaz, o relógio está quebrado, moço. Não funciona direito. Falou tranquilamente. Não, tranquilo. Está quebrado aí o negócio. Aí ele olhou assim: não, mas eu quero o relógio e o dinheiro. Eu falei, que dinheiro, moço? Só tem vale transporte. Era verdade mesmo, irmão. Só tem vale transporte aí, meu, que eu vou passar lá na catraca lá, ainda vou ter que ir embora de a pé quando chegar lá em Morato. Aí ele estava nem aí. Aí o outro foi lá, pegou o relógio e estava indo embora. E daqui a pouco ele parou assim, olhou e falou: meu, você é irmão? Eu falei, sou. Falei, meu, faz o seguinte, meu, você tá pior que nós, meu. Pega o seu relógio aí e vai embora. Aí eu parei assim, olhei e falei, Jesus, que situação, viu? Tá pior que nós. Tá pior que nós financeiramente. Irmão, cada coisa, assaltado várias vezes. E nunca levaram nada de mim. Olha só. Entendeu? E o senhor sempre guardando. Guardando, e eu ali na minha. Tranquilo. De boa. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Meu Deus do céu. Eu acredito que se você tem certeza da sua salvação, da sua vida com Deus, você fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Sem estresse. Eu fui entrar numa empresa para trabalhar, eu sei que está no tempo já. Não, tranquilo. Estamos em tempo. Aí o encarregado chegou e falou assim: se você for assaltado, eu trabalhava com transporte, né? Sim. E falei, se você for assaltado, o que você vai fazer? E eu olhei bem para ele e falei assim, olha, se eu for assaltado, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o bandido e falar assim, olha, nada daqui é meu. Tudo isso aqui é da empresa e tem seguro. Não tenho nada aqui, não. Você pode levar o que você quiser aí, meu. Deixando eu meus documentos, estou nem aí com nada. O cara parou assim e falou, meu, você está aprovado. É o tipo de gente que a gente quer contratar. Olha só. É porque você tem que ser natural. É natural e tranquilo e de boa. E Deus trabalha na minha vida. Eu não estresso não, irmão. Não me estresso com essa questão, aí se a pessoa não. vai dar uma de valente, numa dessa aí então, dá ruim. Não, eu entendo que às vezes é o temperamento. Deus trabalhando em nós, sabe? Sim. Temperamento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Não preciso ficar esquentando a minha cabeça. Não preciso. Deus falou para Abraão, falou assim, tu serás uma bênção. A bênção sou eu. Amém. Elas me acompanham. Não precisa ficar correndo atrás de nada, não. E nem ficar brigando com os outros. Não, precisa estar no centro da obediência, no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Sim. Se eu ficar ali, as coisas vão acompanhar, as coisas vão fluir. Vai dar tudo certo. Sem estresse. Sem estresse. Amém, pastor. Glória a Deus. Então, mais um milagre aqui sendo contado em nosso podcast. Que bênção, pastor. Que bênção. Amém, o soldado. Senhor é um milagre. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Tem um ditado que diz assim, quem esquenta a cabeça é parede de fósforo. E morre queimado ainda.
É verdade. É verdade. Pois é, gente, nós estamos chegando no final do nosso episódio de número 20. Hoje nós falamos sobre nascer de novo e o nosso convidado, o pastor Edivan. Pastor, amém. Muito obrigado pela sua presença. Eu me sinto muito honrado aqui de ter o senhor participando do nosso programa e eu tenho certeza que a nossa conversa vai edificar muitas pessoas que nos ouvirem. Então, muito obrigado e que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, irmão Rafael. Que Deus em Cristo continue abençoando o senhor também, o seu ministério, sua vida, sua família, esse trabalho, esse empenho, a sua audiência, seus ouvintes, e continue assistindo, continue ouvindo, continue compartilhando, porque são poucos os programas, né, de conteúdo cristão que vêm realmente para edificar Sim. o povo de Deus, né? E assim a gente segue caminhando. É um hino lá do coral. Quando eu falo assim, segue caminhando, é porque é um hino que os irmãos do coral cantam lá. Segue caminhando, segue caminhando. E vamos continuar seguindo caminhando. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Não existe Usain Bolt espiritual. Sim. Nós estamos numa maratona, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A carreira foi proposta, então vamos correr lá. E vamos chegar até o final. O vencedor não é quem chega primeiro, e nem quem corre mais rápido. O vencedor é quem chega. É quem chega lá. E vamos continuar chegando. Vamos continuar caminhando para chegar. É verdade, é verdade. Gente, muito obrigado, viu? Você que ficou até o final, nos ouvindo e nos assistindo. Todas as semanas nós estamos aqui, tá, gente? Todas as semanas estamos aqui trazendo assuntos relevantes e edificantes para você que nos acompanha, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e também de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Da mesma maneira, você que nos ouve aí pelo Spotify e o Amazon Music, que você salve esse episódio na sua biblioteca, né? Na sua playlist, e compartilhe também o link com outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até semana que vem, turma. Deus abençoe.